Bom dia. O Jornal Interativo volta no final de semana, como sempre faz, para comentar as notícias mais comentadas da semana. Vamos lá, vamos falar sobre o direito de resposta, que foi solicitado e até agora não veio. Vamos falar também sobre investimento em geração de emprego e trazer novas empresas para Dracena. E também comentar algumas coisas sobre as respostas dadas pela administração aos senhores vereadores. A gente volta já. Bom, a questão do direito de resposta foi solicitada, né? E nós colocamos o jornal à disposição da administração, mesmo porque a gente vem fazendo convite para se apresentar aqui, mas eu não entendo por que razão os vereadores evitam, a administração foge do compromisso de dar uma resposta à população. Nós temos um monte de coisa para fazer pergunta, mas quando a gente faz pergunta, tem que fazer por escrito. E as respostas nem sempre são... O que a gente lutava antes para ter um espaço desse, você está colocando à disposição e não aproveita. Abrindo as portas e eles não aproveitam. Que é coisa rara. Você veja bem, fizeram um pedido para o prefeito vir aqui, por escrito, com as perguntas, para falar sobre os 100 dias do seu governo. Né? Até agora não vem. Vão fechar 360 dias, não vem. Então é difícil a gente falar. Né? A gente podia, por exemplo, tocar no assunto, numa pergunta que foi feita, escrita, e veio uma resposta também da época por escrito, que tem um erro absurdo. Uma demonstração de que o cálculo é mal feito, que as respostas são inverdades, os números são mentirosos, né? E fica por isso mesmo. Então dá a impressão que se toca a administração sem nenhum cuidado, sem nenhuma responsabilidade com a realidade. Então eu acho que isso aí precisava mudar, Zé. Os tempos passaram e cada vez pior. Cada vez pior. Né? Um outro assunto que foi comentado aqui durante a semana foi a questão de investimentos de empresas na região. Nós passamos, quem vai viajar para Marília, para Bauru, passa aqui por algumas cidades e vê que todas as cidades nas proximidades entre Tupã e Marília estão sentindo um impulso muito grande na área de investimentos para indústrias e comércio, né? Prestador de serviço. Por que lá tem e aqui não tem? Não é possível. Tem alguma coisa errada. Né? Não adianta falar que lá tem porque tem a jato em Pompeia, mas as outras cidades não têm jato e estão desenvolvendo também. O que está faltando, na verdade, algumas coisas estão faltando. Eu digo o seguinte: a revisão da legislação. Nós precisamos saber por que a Dracena não consegue atrair nenhum empresário. A gente sabia há muito tempo que o ISS cobrado de Dracena é caro. Precisa ser feita uma revisão. Né? Outra coisa que precisa ser revista, e urgentemente, é a tramitação dos processos. Demora muito. Você vai fazer um pedido para instalação... Está faltando gestão pública. Gestão pública. Você vai fazer um pedido para desenvolvimento de um loteamento de Dracena, demora no processo 60, 90 dias, coisa que podia demorar uma semana. É só transformar isso aí num processo digital, onde todo mundo fala no processo digital, numa semana todo mundo dá a resposta. O processo sair daqui, ir para uma secretaria, sair vai para outra secretaria, sair vai para outra secretaria, na ida e na volta, demora 90 dias. E não tem necessidade disso. Quer dizer, as coisas precisam ser muito mais rápidas, muito mais céleres, muito mais fáceis, porque uma das coisas que mais incomoda o investidor é essa burocracia maldita que existe, segurando todos os processos e dando a impressão de que quem quer investir está querendo levar vantagem em alguma coisa. Aí não tem emprego, não tem geração de riqueza na cidade. Você falou em trazer novas empresas. A última área para instalação de distrito foi o Júnior Instalado quem comprou, que está às margens da rodovia.
não deu tempo dele fazer, iniciou, o Célio veio, não fez, o Pedretti veio, também não fez, e vai passar o Juliano, pelo que eu tenho percebido, também não vai mexer naquela área. Há que se perguntar, por quê? Ela é inviável? Se for inviável para a implantação de distrito comercial, seja lá o que for, Zé, eu entendo assim, faça-se um bom negócio, arruma-se uma nova área, onde não haja necessidade de talvez investir mais dinheiro, e coloque à disposição de quem já tem a área lá primeiro que já foi doada, mas esse pessoal nunca vai construir, não tem infraestrutura nenhuma, e ele está amparado por lei, a pessoa que ganhou um terreno lá. Então, é preciso tocar o barco para frente. Mas Dracena não tem uma área para oferecer. A última foi o Pedretti, aqui em cima, já atrás de um distrito, daquele primeiro distrito que nós temos, onde algumas 8, 10 empresas foram instaladas lá. O vereador Cláudio Pascoaleto e o vereador Juninho dos Esportes fizeram 2 requerimentos praticamente idênticos, pedindo informações sobre o distrito comercial. Quais as empresas que aguardaram a liberação dos terrenos para início dos seus empreendimentos no local? Se ainda existe terreno disponível para empresas interessadas. Existe previsão da retomada das obras no local em 2018? Né? A resposta do prefeito é interessante. Não existe. Então, não toma nenhuma medida, nem outra. Nem para adotar a área da infraestrutura necessária, porque o que eu falei, não adianta doar a área. Está doada. A prefeitura, antes de fazer a doação, tinha que fazer a infraestrutura. Mas essa doação a gente sabe que foi em período eleitoral, que foi para... Não importa, tem que fazer. Mas senão não tem empresa que vem para Dracena. Infelizmente, quem fica pagando é quem quer investir. Então nós estamos entrando aqui na área agora de resposta do prefeito para os vereadores. O vereador Vitinho Palhares fez um pedido de quanto que a prefeitura comprou de livro para a biblioteca municipal. E o prefeito... isso foi aprovado agora e o prefeito vai dar resposta. Eu acho que o vereador tinha que trocar esse requerimento e fazer outro pedido. Se os livros que estão lá, se o acervo da biblioteca municipal não está correndo o risco de ser destruído por causa que não tem telhado competente, não tem cobertura que dê segurança para os livros. Papel molhou, perde o livro. Tem jeito. Você perde o livro. Acho que os vereadores tinham que correr lá no SEDRAC, que é o monstrengo que foi inventado nessa administração, e que, para dar uma olhadinha, o risco está correndo aqui lá. Eu quero só saber o seguinte, de quem vai ser a responsabilidade para ressarcimento dos prejuízos disso aí, olha que molhar tudo. Tá? Muito bem. Outra coisa que foi respondido pelo prefeito para a vereadora Sara Scarabelli é a respeito do escoamento da água na Rua das Hortênsias, cruzamento com a Polônia. A resposta é que não há projeto no referido local, devido a não ter redes de galeria. Também informa a Secretaria que será realizado um planejamento juntamente com o Departamento de Engenharia para a solução do caso. Oh, meu Deus, essas coisas têm que ser resolvidas. Não, dar uma resposta dessa aqui é muito simples. É resposta pelo simples fato de dar a resposta para não ficar sem ela. Uma coisa que vai diretamente a você, José Jorge. Vamos lá. O vereador Rodrigo Parra e Ailton Lorenzetti pediram informação a respeito da instalação dos aparelhos condicionadores de ar nas unidades educacionais. A resposta é que tais aparelhos não podiam ser instalados devido ao processo jurídico desde 2015 que apontava irregularidade nas instalações. Informa que houve uma liberação pelo Ministério Público para que os mesmos fossem instalados e que será providenciada a licitação. Olha, eu gostaria que mostrasse quando o Ministério Público impediu e a autorização do Ministério Público de agora autorizando. Porque não havia nada que impedisse. O que atrapalhou a implantação dos aparelhos de ar-condicionado nas escolas foi que a empresa de Bauru, vencedora da licitação, veio aqui com preço bem aquém, bem abaixo, não aguentou, fez 4 escolas e foi embora. E por mais que a prefeitura notificasse para que ela viesse fazer, ela respondia, eu vou. Enquanto ela responde, eu vou, você não pode tomar nenhuma medida punitiva. Demorou 1 ano quase o processo. Pode fazer licitação, podia fazer licitação antes, não houve nenhum impedimento. Estou afirmando aqui, senhor prefeito e senhores vereadores. E a população também. E a população também. Mostrem quando
que a promotoria pública e a justiça, porque os dois teriam que estar juntos, impediram de implantar os aparelhos de ar-condicionado nas escolas. E mostre agora, mande cópia aqui para o Jornal Interativo, dizendo que o promotor autorizou. Não seria nem o promotor e sim a justiça. Porque o promotor propõe a ação e cabe ao juiz decidir se ela é pertinente ou não. Agora, é interessante também que ele já respondesse a respeito do onde tem as escolas que têm o ar-condicionado instalado, por que não estão funcionando? Falaram até que é questão de economia, mas questão de economia com 43 graus? Zé, vou falar uma coisa. Isso é criminoso. Isso é criminoso. Vou falar uma coisa para você. Tem uma verba chamada QESE, que vem do governo federal. A prefeitura deve receber hoje por volta de 220 a 240 mil reais por mês para ser investido nas escolas em benefício da mesma e dos alunos. Então, quando foi feito, foi de coisa pensada, de caso pensado, dinheiro não ia faltar e não é justificativa para não ligar os aparelhos de ar-condicionado. Acho que cabe até uma investigação maior nesse caso. Os vereadores, por favor, senhores vereadores, investiguem então, procure os vereadores, para ele. Foram eleitos para isso. Exatamente. Cabe uma investigação. Agora, interessante foi a resposta dada ao vereador Cláudio José Pascoaleiro sobre a empresa que construirá o futuro conjunto habitacional prefeito Florinho Tabaco, 300 moradias. A resposta também é lacônica, né? A empresa possui matriz na cidade de São Paulo e ainda não entrou em contato com a prefeitura para informar a data do início das obras. Falaram que em 2 meses a prefeitura resolveu o problema. Não é verdade, porque isso já era um processo que vinha caminhando... 3 anos e meio, agora 4 anos e meio atrás. Pegou no instantinho, trocou algumas folhas, assinaram, fizeram o contrato. Isso aí, em março, abril, até agora, nada. É a mesma coisa da creche do Santa Clara. Por que não toca? Não é? Mais uma resposta aqui da vereadora Sara Scarabelli, pedindo informações sobre a mudança da Secretaria de Assistência Social para o Centro da Excelência de Atendimento ao Cidadão, o tal de Mandrake lá. A resposta é que a mudança está prevista para o primeiro semestre de 2018. Quer dizer, está pagando aluguel lá para promoção social lá, no SEDRAC, e pagando aluguel aqui na esquina da expedicionária com a Euclides da Cunha. Isso que é chamado isso que é economia. De desperdício, entendeu? De dinheiro público. E tem vereador que acha que nós estamos perseguindo. Só queria que tivesse a resposta. Essa é uma das respostas que eu queria que a administração fosse dando, né? Então, o ano que vem, até julho, muda para lá. Beleza. Vai pagar o aluguel 1 ano e meio antes. Mas eu fiquei sabendo, vou fazer uma fofoquinha aqui, que a primeira-dama não quer mudar para lá, porque aqui ela tem ar-condicionado e lá não tem. Pode ser. Lá também, aqui onde ela está, não tem pombo cagando na cabeça deles. E lá tem. Aqui não está chovendo. E lá chove. Então, tem uma série de razões. A primeira-dama tem razão. Bem que o Ministério Público poderia investigar tal desperdício. E o próprio Tribunal de Contas. Sim, com certeza. Né? Em resposta ao requerimento do vereador Rodrigo Parra, a respeito da operação Tapa Buraco, no perímetro urbano de Dracena, a resposta... Eu vou falar um negócio, tem que rir, tá? A resposta diz o seguinte: a Indaep vem realizando normalmente o reparo asfáltico nas vias públicas de Dracena. Eu queria saber aonde. Eu também. Queria saber aonde. Gente, os caras estão brincando. Acho que eles estão pensando que nós não moramos aqui. E outra? Você planta a notícia de que está sendo feito, dá uma resposta ao vereador, e o vereador fica quieto. Acho que o vereador tinha que falar assim: escuta, me fala onde está sendo feito, que eu vou fiscalizar. Ô Zé, eu vou mais além. Colocou em xeque a Indaep. Porque a Indaep, ela não tem a obrigação de fazer a operação tapa-buraco. Ela tem que ser provocada pelo poder público, que diagnostica onde precisa, que faz a medição, contrata a Indaep para ela executar o serviço. Porque a Indaep não recebe imposto. Não.
Então ela é uma empresa que ela deve ser provocada pela prefeitura, pela administração, que aponta onde, em quais ruas e que tanto tem que ser feito. Então se ela não está fazendo, normalmente ela não está sendo provocada. Isso aí é atrapalhar a vida do presidente da Indaep, é jogar ele para as cobras. Você vê que quando a Indaep foi constituída e entrou pavimentação na Indaep, que antigamente era para ser água e esgoto. Quando entrou pavimentação, Dracena precisava de pavimentação. E foi constituído o departamento de pavimentação da Indaep, por isso que ela chama P. Tem um P no fim. Bom, passou-se a estrutura da prefeitura para ela. Para ela. Agora é o seguinte, não tem pavimentação. Todos os novos loteamentos, os empresários têm que fazer. Esse setor da prefeitura, ele está ocioso. E está custando caro. Esse departamento da Indaep está custando caro. Hoje o asfalto custa caro para a Indaep. Então, joga a responsabilidade dos problemas financeiros da Indaep em cima da conta de água e luz, de água e esgoto, mas na verdade é a pavimentação que também está ociosa. E a prefeitura precisava resolver essa questão. Ou traz o departamento para a prefeitura, cria uma nova empresa, desativa a empresa municipal de saúde, que é ociosa também, não tem razão de ser, e monta outro departamento como que nem Prudentes tem a Proenco. Por que não faz isso? Em tempos difíceis você tem que administrar com a dificuldade que existe. Eu imagino se o Estado fosse colocar essa festa com pavimentação também, tá brincando? Zé, nós nunca tocamos nesse assunto, estamos tocando hoje. Eu tenho exatamente o mesmo ponto de vista que você. É preciso rever algumas coisas que aconteceram. Já passou? Foi útil? Foi. Reveja. O que não pode é a população ter prejuízo e nem a Indaep, porque muitas vezes o administrador contrata a Indaep, não paga, demora, tira o dinheiro do caixa da Indaep e a prefeitura fica devendo jogando a responsabilidade em cima do presidente da Indaep. Exatamente. Bom, agora eu estou saindo, que agora eu vou convidar o Vanderlei Valério, que agora virou corintiano. Semana passada todo mundo viu que ele usou a camisa do Corinthians aqui. Democraticamente. Democraticamente, né? E ele vem agora para falar sobre o Campeonato Brasileiro e as coisas do esporte. Um abraço. É isso aí, depois da conversa agradável sobre os assuntos municipais com o professor José Narciso, né? Muita coisa está errada, né, Zé? Tem muita coisa errada. Mas vamos para o esporte. Vamos. Que esporte também não está caminhando muito bem, mas vamos falar do Campeonato Brasileiro. Sobre os assuntos municipais, eu estive semana conversando com o Marquinhos, até cobrando uma maior interatividade da Secretaria junto ao esporte municipal, e o Marquinhos quis me convencer de que o Jiu-Jitsu 8 de dezembro é um evento da Secretaria, que o atletismo municipal é da Secretaria, que a corrida de rua, sim, essa que vai ter em dezembro agora, essa sim o Zeca fez 4 anos seguidos. Que o campeonato interno de futebol de salão é um campeonato interno que o técnico organiza. A secretaria não tem nada com isso. Das escolas? Das escolinhas. Deixaram de fazer esse ano a Olimpíada Escolar que nós criamos. Mudou o coordenador da área de educação que era um dos maiores eventos esportivos e sociais que a secretaria criou. Esqueceram. Mudou o Miltinho, o Marquinhos. Ele foi um dos maiores coordenadores que teve, sempre elogiei muito o Marquinhos. Está aqui o professor. Com certeza, com certeza. Foi o campeão. Depois que ele saiu, a Secretaria de Educação não fez mais nenhum evento. Eu, só tenho que bater palmas pro Marquinhos. Faço das suas palmas pro Miltinho. Ele quis me convencer que eu falava mal do Marquinhos, do Miltinho. Nunca falei. Zarzur, vamos pro que é bom? Vamos. Campeonato Brasileiro, existe uma expectativa de ele acabar na próxima quarta-feira, mas precisa haver uma grande combinação de resultados. Precisa. Mas nesse final de semana, nós temos realmente alguns jogos que ainda estão naquela balançando para quem sobe, para quem sabe. A gente está toda semana falando aqui sobre isso, mas a coisa é mais ou menos assim. Vamos para os jogos. Nós teremos hoje 2 jogos. Teremos Botafogo e Atlético Paranaense, Corinthians e Avaí. Botafogo e Atlético, importante, os dois buscando chegar à zona de classificação. Botafogo se aproximando do Palmeiras, e amanhã o Palmeiras não vai deixar o Botafogo chegar. Está interessante o campeonato. É verdade. E o Itaquerão deve estar lotado hoje, né?
Parece que até ontem tinham vendido 36 mil ingressos. É possível a 40, 41. Não vai chegar nos 43 do último jogo? Não vai, não vai. Em jogos, tem jogos sem ser da seleção, mas nós teremos um grande jogo, Corinthians e Avaí amanhã. Hoje à tarde, né? 19 horas. 19 horas. Amanhã nós teremos Vasco e São Paulo, Palmeiras e Flamengo, Grêmio e Vitória, Atlético Goianiense e Sport, Bahia e Atlético Mineiro. Bahia cresceu. Na mão do Carpegiani. O Carpegiani está fazendo o time jogar. Cruzeiro e Fluminense, Curitiba e Ponte Preta. E na segunda-feira teremos a Chapecoense contra o Santos, jogo lá na Arena Condado. Só pegando um gancho, vai. Agora com o Zé, nós dissemos que a época que precisou foi feito, depois mudou. O Carpegiani, quando começou como treinador, ele via o adversário e ele procurava montar a sua equipe de acordo com o que o adversário jogava. Então mudava uma ou duas peças, chamaram ele de louco. Hoje é o futebol moderno, você poupar um, poupar dois, de acordo com a característica do adversário, você pôr um jogador, você trocar, você alternar, você fazer rodar jogadores que estão sem jogar, isso virou natural. Mas naquela época sacrificaram e crucificaram o Paulo César Carpegiani. O Bahia cresceu. Já está pensando em Libertadores. Exatamente. Vai brigar com o São Paulo. Vai brigar. Sérgio, vamos adiantar a rodada da próxima quarta-feira, porque eu acho que ela pode acabar na quarta-feira. Se não acabar na quarta-feira, vai acabar no outro final de semana com o Corinthians jogando fora. Pezinho, nós viemos aqui quinta-feira. Pois eu fui ver em casa à tarde os melhores momentos de Ponte Preta e Grêmio. Jogou bem. O Grêmio escapou de perder de uns 4 ou 5. Como o Corinthians teve sorte em alguns jogos, o Grêmio teve neste contra a Ponte Preta com 10 jogadores desde os 20 minutos do primeiro tempo. Massacrou o Grêmio. Se tivesse empatado contra o Grêmio, a vitória do Corinthians hoje e quarta-feira, porque quando a gente fala em ganhar, porque está jogando em casa, é igual o Palmeiras, vai jogar em casa, é obrigação do time caseiro ganhar. O Bahia está ganhando, o Coritiba começou a ganhar, né? O Atlético Paranaense estava ganhando em casa, depois deu uma parada, o Vasco está ganhando em casa. Então, quem quer ser campeão quando joga em casa, qual é o handicap de uma grande equipe ou de uma equipe que não quer cair ou quer sagrar-se vencedora? É ganhar os jogos dentro de casa. Ganhar os jogos. Zarzur, o campeonato pode acabar na quarta-feira e você sabe que o São Paulo pode dar o título pro Corinthians, né? É São Paulo e? São Paulo e Grêmio. Quarta-feira? No Morumbi? Não, lá no Sul. De novo, o Grêmio vai jogar lá? Mas se houver uma grande combinação de resultados, com o Corinthians vencendo na próxima quarta-feira o jogo em casa e o Corinthians vai pegar o Fluminense. Está jogando bem. Jogando bem. E o São Paulo, no mesmo horário, o São Paulo vai jogar 19 horas e 30 minutos. Lá no Sul. É lá no Sul. Se o São Paulo beliscar um empatezinho e o Corinthians ganhar o Fluminense, aí o jogo Você vai ver jogo bom amanhã e Grêmio e Vitória, viu? Vai porque ter. O Vitória joga bem fora de casa. É verdade. E na quarta-feira nós teremos Ponte Preta e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Avaí, Grêmio e São Paulo. 19h30, o Corinthians vai estar lotando. E o São Paulo está jogando bem. Está jogando bem, nossa, muito bem. Está jogando bem. Está arrebentando. Tá. Então, a torcida do Corinthians vai estar indo para o estádio, torcendo para o São Paulo, né? Não vai torcer para o São Paulo, vai torcer contra o Grêmio. Contra o Grêmio. De São Paulo, jamais. Não tem disso. Aí nós teremos o Vasco. Vou torcer para o São Paulo. Não perder. Exatamente. Vasco e Atlético Mineiro, Corinthians e Fluminense, Botafogo e Atlético, Palmeiras e Sport, né? Palmeiras São Paulo. O jogo não interessa muito, o jogo vai ser às 20 horas. Chapecoense. Mas para o Palmeiras interessa, Pezinho. Palmeiras, porque para ficar entre os 4 Não, mas não tem jeito. Agora Flamengo, Bahia e Santos. Então, a classificação ela está Corinthians 65. Você viu? Bahia e Santos. Então. Palmeiras ganha, o Santos perde do Bahia lá. O Palmeiras já passa. O Corinthians tem hoje 65, pode ir a 68, o Grêmio tem 57, pode ir a 60. Isso. Né? Ficaria aí com 8 pontos. E o São Paulo, o Santos 56, Palmeiras 54. Lá na zona de rebaixamento, o Sport 56, a Ponte Preta 35, o Vitória 35 e o Atlético Goianiense 27, esse já foi pro vinagre. Então, a coisa está assim. Com certeza na quarta-feira nós teremos uma rodada emocionante, porque pode ser a última a rodada que vai decidir o Campeonato Brasileiro.
Perfeitamente. Bacana, né? Bacana. Então tá bom. Um campeonato que não era muito bom ficou interessante na parte de baixo e na parte de cima. A gente consegue na segunda-feira fazer uma grande análise do que aconteceu nesse final de semana? Podemos. Até porque nós temos apenas na segunda-feira à noite o jogo Chapecoense e Santos. Chapecoense também é Jogando bem, jogando bem. E o Santos apenas... Mas a Chapecoense, ela precisa ganhar, está com 41 pontos. Ainda não está totalmente fora do... Não está não. Rebaixamento. Não está não. Mas vai ser legal, eu acho que na segunda-feira a gente consegue fazer um grande apanhado da boa rodada que nós temos a partir de hoje à tarde, quando o Corinthians vai mais uma vez lotar o Itaquerão. Vai lotar. Nesse jogo interessante. Tem que aproveitar, né? Foi uma caravana aqui uma torcida que me chamou a atenção e eu admirei por demais, só de São Paulo. São Paulo mal, mas colocava 50, 55, 60 mil pessoas no Morumbi. Está colocando quase 40 agora. Então tem que tirar o chapéu. O caravana que entra sendo, o Bino conseguiu lotar uma Kombi. Para hoje? Ele lotou uma van, ficou gente de fora ainda. Imagina. E ele pretende fazer uma outra na última rodada, que vai ser aquela bacana, o último jogo do Corinthians em casa, que vai ser bacana, porque o corintiano está em êxtase, né? Eu tenho na minha cabeça o seguinte: se o Corinthians C, a gente usa sempre uma partícula passivadora que é o C. Se o Corinthians ganhar hoje e ganhar do Fluminense, independentemente dos jogos do Grêmio, ele pode vencer, o Corinthians vai decidir. Eu nem conto com o Flamengo lá, que vai ser difícil ganhar do Flamengo no Rio. Mas no meio da semana contra o Atlético Mineiro... Mas pode decidir também no Rio. Pode, mas eu conto... De qualquer forma... Flamengo, o Corinthians não decide. Passada a quarta-feira que vem, que o Corinthians joga contra o Fluminense. Em o Corinthians vencendo... Pode ter certeza que eu vou com meu filho assistir. Você vai? Boa. Já ligo para ele, ele é sócio torcedor. Você já se vira, compra 2 ingressos que nós vamos assistir o jogo aí. Maravilha, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Você que está toda semana acompanhando a gente. Segunda-feira eu volto com o professor Júlio. Só uma notícia. Rogério Ceni acertou o contrato como treinador do Fortaleza. É por ali que ele tem que começar. Também acho. Boa sorte para ele. Ele foi um mito no São Paulo. Ele tem a sua personalidade forte. Quem sabe comece a pintar um novo treinador no Brasil. Mas por baixo. Por baixo. Segunda-feira a gente volta.